Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração e vamos anunciar pelo mundo afora. E o que for ordinário, vamos levar para o extraordinário. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Portanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, não sejam denunciadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe dos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus conversa com Nicodemos, falando lá do Antigo Testamento no Pentateuco. Que no Pentateuco, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apareceu as serpentes venenosas picando o povo, e quem era picado por essa serpente venenosa morria. E o Senhor Deus mandou Moisés erguer uma serpente de bronze. E quem era mordido pela serpente venenosa e olhasse por essa serpente de bronze que o Senhor Deus mandou Moisés erguer, era curado. E existe a haste da serpente de bronze até hoje lá no Oriente Médio. Hoje fica próximo do Egito. Existe até hoje a haste da serpente de bronze. E fazendo uma análise literária, na realidade que transparece em nosso cotidiano, hoje é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem olhar para a cruz, gloriar-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, permanecer em Cristo, esse é curado. Todo o que crê tem a vida eterna, vive eternamente, que faz as obras de Deus, que faz tudo o que Cristo está nos dizendo, esse vive eternamente. Que todos se convertam, que todos creem, que todos tenham fé profunda e estejam gloriando-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo, o amor infinito. Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, ama o mundo com amor infinito e enviou o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna, vive eternamente. Todos os que creem que fazem as obras de Deus vivem eternamente. Que todos permaneçam em Cristo. Essa perícope resume toda a Sagrada Escritura.
mostra o amor de Deus pela humanidade e pelo mundo, e para todos ter fé, acreditar e viver buscando verdadeiramente a Deus, progredir sempre mais e mais a Deus. Que Deus veio ao mundo, enviou seu Filho ao mundo, para todo o que crê, vive eternamente. Será que todos estão crendo? Será que nós estamos crendo? Estamos progredindo mais e mais no seu amor? E existe o julgamento. A luz veio iluminar o mundo. A luz é Cristo Senhor, que somente Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aqui, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, preferiram as trevas. Fazendo uma análise literária, aqui vemos: quem não acredita não vive o Evangelho, não progride no amor de Deus, não ama o próximo. É quem ama as trevas. Quem prefere as trevas são aqueles que não amam o próximo, não vive o Evangelho, não progride mais e mais. Progride é nas trevas, infelizmente. Que todos se convertam. Que eis o tempo de conversão. Que todos se convertam e vivam na luz de Cristo. Que todos vivam na luz de Cristo e sejam iluminados eternamente. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. São aqueles que não vivem os mandamentos, não vivem a lei de Deus, não vive buscando o transcendente, só vive nas trevas. Que todos se convertam, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, vem para ser iluminado na luz e vive eternamente. O nome é escrito no livro da vida. Torna-se assim claro que as obras são feitas em Deus. Aqueles que praticam as obras de Deus, faz todas as obras em Deus, vem para a luz. É muito bonito, gente boa, o Evangelho de hoje, dessa quarta semana do tempo da Quaresma, na qual resume toda a Sagrada Escritura fazendo uma análise literária. O amor de Deus para todos creem, acreditar, progredir mais e mais a Deus. Será que estamos progredindo? Será que estamos testemunhando pelo mundo afora, anunciando a boa notícia? Vamos anunciar. Que todos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e façam penitência e estejam na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que no início o Evangelho começa falando da conversa de Jesus com Nicodemos. É muito bonito mesmo. Falando de Moisés, da serpente de bronze. E depois, na segunda perícope, do amor de Deus, do amor infinito de Deus pelo mundo, para todos creem. E continua falando: para todos creem. Aquele que crê, o nome é escrito no livro da vida. Mas quem não crê, quem não pratica as obras da luz, quem vive nas trevas, esse é condenado, porque não acredita em Deus, não vive o Evangelho, não ama o próximo. Resume toda a Sagrada Escritura, toda a lei de Deus, o Evangelho de hoje, fazendo uma análise literária em cada perícope. Que todos se convertam, progridam sempre mais e mais a Deus, amem o próximo e tenham amor e caridade. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos creem, façam penitência e estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração.
Ó Mãe do belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie toda a gente, que todos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, acreditem, tenham fé e tenham amor e caridade com o próximo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Rezemos ao glorioso São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada, a causa de nossa alegria, nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Tem gente saudando, vem nos amparar, nós te suplicamos, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos teus. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos teus. Em qualquer perigo, vem nos amparar, dá-nos teu abrigo, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos teus. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos teus. Cheia de bondade, vem nos amparar, salva a humanidade, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos teus. Ó Maria, Mãe de Deus,